Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, desta noite. Hoje é dia 29 de agosto de 2019, uma quinta-feira, 20 horas, na cidade de Jaú. 26 graus. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pelo Facebook a Maria Clara e a Carla Adriana. Nós desejamos uma boa noite a elas também desejam uma boa noite. E pelo YouTube, a nossa querida Bernadette Mangini está desejando uma boa noite a todos também. Nós estamos estudando do referido livro, o capítulo 6º, Doutrina das Penas Eternas. Parágrafo de número 18, o subtítulo é Impossibilidade material das vidas eternas. Todos a bordo? Então vamos lá. Ele diz o seguinte a respeito deste subtítulo, Impossibilidade material das penas eternas. Até aqui, o dogma das penas eternas só foi contraditado pelo raciocínio. Vamos agora demonstrar que ele está em contradição com os fatos positivos que temos diante dos olhos e que provam a sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, o destino da alma, após a morte, é fixado de maneira irrevogável. Fica assim definitivamente barrado o seu progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é inadmissível. Podemos duvidar desse progresso quando vemos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais existentes na Terra, desde o selvagem até o homem civilizado. Quando se veem as diferenças que mesmo um povo apresenta de um século para o outro, se admitirmos que não são mais as mesmas almas, teremos de aceitar que Deus cria as almas em todos os graus de desenvolvimento, de acordo com os tempos e os lugares, favorecendo umas enquanto relega outras à inferioridade perpétua. Isso é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. É incontestável que a alma intelectual e moralmente não desenvolvida, como a dos povos bárbaros, não pôde dispor das mesmas condições de felicidade, das mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, que tem aquela cujas faculdades já se encontram amplamente desenvolvidas. Se as almas, portanto, não progredirem, não podem, mesmo nas condições mais favoráveis, gozar pela eternidade senão de uma felicidade muito reduzida. Chega-se assim forçosamente, de acordo com uma rigorosa justiça, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as mesmas que antes se apresentavam como atrasadas e depois progrediram. Aqui tocamos na grave questão da pluralidade das existências, como único meio racional de se resolver a dificuldade. Não obstante, a deixamos de lado para só considerar a alma numa única existência. Acabou de entrar a Raquel Coloniato. Bem-vinda, viu, Raquel? Prazer tê-la conosco nos nossos estudos. Consideremos, como tantos que existem, um jovem de 20 anos, ignorante, entregue aos instintos inferiores, negando a Deus e sua alma,
desordeiro, cometendo toda espécie de maldades. Colocado, entretanto, num meio favorável, trabalha e se instrui. Corrige-se pouco a pouco e, por fim, se transforma numa criatura piedosa. Não é esse um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida? E todos os dias não vemos casos semelhantes? Esse homem morre em santidade, numa idade avançada, e certamente a sua salvação está assegurada. Mas o que teria sido dele se um acidente o tivesse levado à morte 40 ou 50 anos antes? Estaria dentro de todas as condições para ser um condenado. E, uma vez condenado, estaria impedido de realizar qualquer progresso. Eis o caso de um homem que se salvou por ter vivido bastante e que, segundo a doutrina das penas eternas, jamais se teria salvado se tivesse vivido menos. O que poderia acontecer por um acidente qualquer. Mas, desde que a sua alma pode progredir num determinado tempo, por que não progrediria nesse mesmo tempo após a morte, se uma causa independente da sua vontade o tivesse impedido de fazê-lo em vida? Por que Deus haveria, então, de recusar-lhe os meios? O arrependimento, embora tardio, não é menos efetivo do que se viesse em tempo. Mas se desde o instante da morte uma condenação irremissível atingiu, seu arrependimento não tem mais valor para a eternidade e sua capacidade de progredir ficou para sempre anulada. O dogma da eternidade das penas é, pois, inconciliável com o progresso da alma, pois lhe opõe um obstáculo insuperável. Esses dois princípios se anulam forçosamente um pelo outro. Se um existe, o outro não pode existir. Qual dos dois realmente existe? A lei do progresso é evidente. Não é uma teoria, mas um fato constatado pelas experiências. É uma lei natural, lei divina, imprescritível. Assim, desde que ela exista e não pode se conciliar com a outra, é que a outra não existe. Se o dogma da eternidade das penas fosse verdadeira, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam visto o céu se houvessem morrido antes do progresso que os levou à conversão. A essa afirmação respondem que a conversão desses santos não resultou de nenhum progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual se sentiram tocados. Kardec podia fazer uma pergunta aqui, né? E o que é de graça nessa vida? Alguma coisa, por acaso, é de graça? Só na cabeça de religioso. Ou por má fé desses caras. Mas isto é jogar com palavras. Se eles praticaram o mal e mais tarde se voltaram para o bem, é que se tornaram melhores. Bom, para quem não conhece, Santo Agostinho era de frequentar boate, prostíbulo, esse tipo de coisa. Verdade. Desse mundo, né? Hã? Estava nesse mundo aqui. Bem, ele era assim, quando era moço, ele era um arruaceiro, era um cara de... E depois se tornou uma eminência da Igreja Católica, né? É considerado um dos pais da Igreja. E São Paulo não tinha nem se falar, né? Perseguiu os cristãos, apedrejou o primeiro sujeito que foi, como é que é o nome dele? Estevão. Hã? Estevão, né? Estevão. Foi o primeiro que sofreu, que foi levado à morte em função de se declarar cristão. E foi condenado por Saulo, né? Então não chamava Paulo, né? Era Saulo o nome dele. Né? Então, quer dizer, eram dois malandros, né? Dois que tinham uma vida absoluta. Depois, o Saulo se converteu para Paulo, né?
e Santo Agostinho deixou a vida dissoluta e passou e se tornou um clérigo, né? Quer dizer, esses dois, se tivessem morrido por conta da teoria da igreja, se tivessem morrido cedo como jovens, né, teriam sido condenados eternamente. Santo Agostinho considera-se que Paulo Branquinho, depois dessa encarnação, ele já foi como um velhice, assim, né? Tiveram mais encarnações. Eu não sei te dizer não, mas provavelmente tiveram mais encarnações, sim. Com certeza. Acertaram tão rápido, isso aí. Porque se for assim, você vai levar. Não, evidentemente que não. A pessoa, acontece o seguinte, o progresso é uma coisa que ele não se dá de forma vertical, ele se dá de forma espiralada, né? O progresso, o sujeito vai fazendo isso, né? Então, ontem, por aquilo que nós estudamos no curso Fundamentos do Espiritismo, a primeira ideia que um filósofo lançou a respeito da evolução das espécies foi que todos os seres derivam da água. É bem racional isso, né? Bom, pode ser racional, mas não é verdadeiro. Você entende o que eu quero dizer? O pensamento dele é racional, porque o planeta é a água. Né? Olha no que nós chegamos hoje. Primeiro que a física e a química explicam a origem do homem de uma maneira completamente diferente. Tá certo? E segundo, que através do conhecimento espírita se amplia isso muito mais. Esse conhecimento muito mais. Mas o que precisou acontecer? Precisou um cara lá na antiguidade, 600 anos antes de Jesus, não é isso? Nasceu lá em 628 a.C., né? Parar para pensar e começar a pensar nesse problema. Quer dizer, então, como é que se deu esse conhecimento? Até então, até 600 anos antes de Jesus, ninguém pensou nisso. Quer dizer, o progresso, o homem só alcança o progresso de maneira progressiva, ou seja, de maneira espiralada. Nada acontece por acaso e da noite para o dia. O conhecimento não chega para o homem sem esforço. Isso vale para os espíritos também, né? Você não sai desse mundo, a não ser que você tenha tido muitas encarnações aqui, etc., né? E você esteja nessas condições morais, daqui para um mundo feliz, assim, de um espetão, de uma hora para outra. Você foi agraciado, como ele diz aqui, uma igreja supõe que Paulo e Santo Agostinho foram agraciados por Deus. Para com isso, pô. Que isso? Então, se Deus dá de graça alguma coisa a alguém, ele está sendo injusto, ele não é Deus. Porque se ele dá de graça, por que ele dá de graça para mim também? Eu sou tão filho dele quanto os dois. Não é verdade? Então... Tem um pormenor nessa história. Até a hora que ele se converteu, né? Ele parou de ser. Está falando de quem? Do Paulo ou do Santo Agostinho? Santo Agostinho. Até que ele morreu, ele fez uma maravilha na vida dele. Ele acreditava na imortalidade da alma, um monte de coisa. Então, mas a igreja não repercute essas ideias. A igreja não repercute. Como Paulo também era adepto da reencarnação. Né? Mas a igreja não repercute essas ideias. Colocam os dois como santos, tá certo? Porque se apropriaram da vida de Paulo. Paulo não era católico, Paulo era cristão. Santo Agostinho era católico, Paulo não. Paulo era cristão e a igreja católica não é cristã. A igreja católica nasceu de uma necessidade, repito, política, econômica da época. Portanto, Paulo não é da igreja católica. A igreja católica, como tinha nome, como ele tinha fama, se apropriou. Como se apropriou de Francisco de Assis. Francisco de Assis não era católico, se apropriaram dele. Frei Antônio de Santana Galvão não era católico, se apropriaram dele também. Ele era católico, ele era Jesus. Não, ele era... Depois ele se converteu à Ordem de São Francisco. Ele era da ordem, até onde eu sei, ele era da Ordem de São Francisco. E os franciscanos não são católicos. Certo? Franciscano é franciscano, não é católico.
certo? Porque dá a origem... Paulo na Bíblia, se foi verdade, né? Tem umas coisas bem absurdas escritas nas cartas de Paulo. Tem, é verdade, é para a época dele, né? Mas como ele é tido como um santo, tá certo? E o trabalho dele, o grande trabalho de Paulo, foi a divulgação do cristianismo, das ideias de Jesus. Mas eu acho que ele inverteu a coisa de Jesus, né? Ele foi manipulado da igreja ali, né? E na realidade a cabeça O que nós dele... temos hoje é consequência de Paulo. A cabeça dele era a cabeça de reunir as pessoas em uma igreja. Jesus não tinha essa ideia. Essa ideia das igrejas nasceu com ele. Foi ele católico, né? Tem ligado ele, apóstolo de Jesus, que não foi apóstolo, né? Ele conheceu Jesus. Entendi. Ele é considerado apóstolo de Jesus, mas Mas ele não foi apóstolo, não. Ele não foi apóstolo. Ele foi um seguidor. Considera ele como apóstolo dos gentios. Ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Mas ele não foi apóstolo, não. Ele nem conheceu. Hã? Ele nem conheceu Jesus. Não, nem conheceu. Na realidade, ele era um perseguidor. Ele perseguia Jesus ferozmente. Ele era um defensor do judaísmo e das escrituras de Moisés. Né? Ele era um fundamentalista, ele era um doutor da lei. Ele era um cara que tinha um cargo altíssimo dentro do judaísmo. Era um doutor da lei e tal. Quer dizer, depois acabou, se converteu, porque realmente era um espírito bom, né? Ele acabou, o Luiz Marcílio entrou também, ele acabou, bem-vindo, Luiz, ele acabou se convertendo pela simples razão de que ele era um cara racional e todo o esforço dele era para defender a verdade. Quando ele perseguia os cristãos, ele não estava perseguindo propriamente os cristãos, mas se entendia, o judaísmo entendia aquela seita, que é uma religião de poucos adeptos, isso que é uma seita, né? Como uma seita de maluco, de louco. Entendeu? Um maluco aí, pô, filho do Zé Ninguém aí, vem aí dizer que é filho de Deus, isso aqui é um louco, cara. Entendeu? Então ele perseguia os cristãos dessa maneira. Porque ele achava que Jesus não tinha expressividade nenhuma. Quando ele conhece os evangelhos de Jesus, e quando Jesus aparece para ele tem uma evidência com Jesus a caminho de Damasco, aí ele, peraí, o negócio é sério. Entendeu? Tanto que ele... Ele tem um sonho, né? Não, ele vê mesmo, um clarão muito forte, e vê Jesus, Jesus diz para ele por que ele estava perseguindo. Aí ele vai para Damasco e encontra o... Como é que é o nome? Você lembra da pessoa que... Porque ele ficou cego. Que aquele clarão foi tão forte que o cegou, conta a história. Né? E ele encontra com um cristão muito fervoroso, Ananias, em Damasco, que procura ele, né? E cura ele da cegueira. Aí ele percebe que ele estava sendo injusto na perseguição dele. E ele toma uma outra posição. Ele era de uma família rica, tinha um cargo importantíssimo no Sinédrio, né? E era um cara de expressividade social. Ele estava para casar com uma outra mulher de uma família rica também. Ele larga tudo. Ele deixa o pai, expulsa ele de casa por causa disso. Ele passa a ser perseguido. Ele passa a ser perseguido, ele perde tudo. Ele perde posição social, nome, família, casamento, ele perde tudo em nome. Então, ele era um cara extremamente sincero, extremamente, vamos dizer assim, fiel aos seus princípios. Tanto que ele era fiel a Moisés, depois se tornou fiel a Jesus, porque ele entendeu onde estava a verdade. Né? Então, quer dizer, ele não fazia a perseguição dele, não era por conta, não era por sadismo, não era por maldade. Ele perseguia por princípio. Ideologia. Princípio. Ele tinha aquele ideal, aquele princípio. Eu vou defender a verdade, custe o que custar. Né? Agora, de Santo Agostinho, eu não conheço muita história. Eu sei que ele era um malandro, ele era um cara de frequentar boate, prostíbulo, ele era notívago, né? Era boêmio. O pai era pagão e a mãe católica. A mãe era católica e é considerada uma santa também. Santa Eduvi, Santa não tem o nome do Márcio. Sei que é uma santa lá. Ela é considerada santa pela Igreja Católica também. Né? Mas ele era um malandrão. Depois ele se converte. Né?
ele conhece a Igreja Católica, não sei muito bem como foi esse fato, né? Mas ele se converte e se torna um defensor de grandes ideias, né? Eu nunca li nada dele, mas que ele foi um defensor de grandes ideias. Né? Mas o que Kardec está defendendo é o seguinte, teve filhos e tudo, né? Bom, naquela época, na época dele, Papa era casado, Mas ele teve completamente antes de se converter. antes de se converter, mas era tudo uma bandalheira danada, foi uma bandalheira até hoje. O que Kardec defende é o seguinte: se não fosse possível a conversão das pessoas, se não fosse possível a mudança para melhor das pessoas, estariam condenados eternamente. Não é verdade? Se eles morressem cedo, jovens, estariam condenados. Paulo perderia todo o trabalho que ele poderia fazer, estaria condenado irremissivelmente. Né? Ao passo que com a pluralidade das existências e o progresso dos espíritos, a progressão dos espíritos, está tudo resolvido. Né? Você pode cometer os piores estrepolias numa encarnação, você vai responder, porque tudo isso gera consequências, mas você vai ter outras oportunidades, ou tantas oportunidades quantas forem necessárias, para você resgatar as suas faltas e progredir como espírito. Né? Evidente, isso é o mais lógico, pelo menos a razão fala de uma forma muito mais forte. Né? O espiritismo nos atinge por que motivo? Porque ele se impõe. Você tem que acreditar nos espíritos? Absolutamente. Né? Ele se impõe pela racionalidade daquilo que ele ensina, e não há como negar. Você pode não aceitar, mas não há como negar a racionalidade. Não há como negar que é muito racional. Quem aceita essas ideias, eles aceitam, mas não são racionais, eles aceitam e não querem discutir o assunto. Como é que é? Quem aceita essa ideia das penas eternas não questiona isso. Não queria, mas o... Você vai querer questionar com ele? Não, é aquilo ali, está fechado. Eu preciso falar uma coisa para ele, uma coisa para a Berna, depois eu dou a palavra para você. O religioso, ele não é ensinado a pensar. O religioso é ensinado a crer. Então, você acredita naquilo que eu estou falando e ponto. Fim de conversa. Ao passo que a doutrina espírita diz assim: não creia, saiba. Fé deve ser raciocinada. Está lá na contracapa do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Um cara que escreve isso no livro, meu amigo, ele é autor do livro, escreve isso, tem medo do quê? Eu, quando eu comecei na doutrina espírita, com 22 para 23 anos de idade, quando eu li aquilo, eu falei: opa, peraí. O cara é corajoso, velho. Porque ele está falando uma coisa aqui que ninguém fala. Isso aí foi o Outdoors. Da Quintino, nós colocamos o outdoor assim na Quintino. Tem uma fotografia aí até hoje. Né? É na comemoração dos 150 anos, se me falha a memória, do Livro dos Espíritos. Ou dos 200 anos de nascimento de Kardec, uma coisa assim. Deixa eu ver, a Bena está dizendo que ela está lendo Paulo Estevão, e a noiva do Paulo era irmã do Estevão, Abigail, antes da conversão dele. É isso mesmo, Bena. Obrigado pela ajuda aí. Deixa eu ligar a energia aqui que está para acabar. Fala, bem, pode falar. Você ia perguntar alguma coisa? Que é Santa Mônica. Santa Mônica, né? Eu sabia que a mãe dele também era da Igreja Católica. Então ele diz aqui: segundo a doutrina espírita, segundo as próprias palavras do Evangelho, dentro da lógica e da mais rigorosa justiça, o homem é o que as suas próprias obras o fazem, durante esta vida e após a morte. A gente poderia dizer que principalmente após a morte. Viu? Ele, durante a vida, ele não faz muita coisa. Durante a vida, ele apenas passa pelas provas. Mas durante o estado dele no mundo espírita, né, durante o seu estado de erraticidade, sem corpo físico, é que ele realmente faz muita coisa. Não faz do ponto de vista físico, não é como manipular matéria, mas do ponto de vista intelectual e moral. Ele vai se preparando para novas experiências. Né? Então, aí é que ele faz muito.
Nada ele deve a qualquer favoritismo, portanto, a graça não existe, nada é de graça. Né? Ninguém, Deus não favorece ninguém. Pois Deus o recompensa de acordo com seus esforços e o pune, ou seja, há consequências por toda a negligência que ele comete. E por tanto tempo quanto durar a negligência. Ficou claro esse ponto? Ou alguém tem alguma pergunta? Negligência, ele fala como se não é só não fazer mal, deixar de fazer o bem. Negligência é todo o bem que você poderia ter feito e não fez. Porque sempre há a possibilidade de fazer o bem, promover o bem, falar o bem. Né? Sempre há essa possibilidade. E o homem é cobrado, porque tudo o que nós fazemos, tudo, indistintamente, tudo que nós fazemos gera consequência. E a consequência gera outra consequência. E a consequência da consequência gera outra consequência. Então, a gente sempre vive em função disso. Causa e consequência. Causa e consequência. A gente deixa de fazer um bem, você deixa de promover o bem. Você deixa de dar, principalmente de dar bons exemplos. Né? A principal função do bem, na minha opinião, a maior função dele é realmente dar o exemplo, o bom exemplo. Né? O exemplo de solidariedade, de amor, de carinho, de respeito. Tudo aquilo que você pode fazer de benefício do seu próximo, isso vai gerar bons exemplos. Né? Como Jesus fez. Né? Se o exemplo não fosse mais forte que as palavras, Jesus tinha somente falado. Ele não fez assim. Né? Jesus, ele falava e exemplificava. Falava e exemplificava. Porque o exemplo é que realmente vai ensinar. Né? Ele fez de tal maneira. Né? Ele fez desse jeito. Esse problema ele resolveu desse jeito. Né? Então, o exemplo sempre realmente cala mesmo. Ele envolve as pessoas. Né? E toda vez que você deixa de fazer o bem, você deixa de dar bons exemplos. Né? Nada. Como é que é? É uma negligência. Essa é a maior negligência. Outra negligência, por exemplo, é a omissão diante da injustiça. É o que a maioria faz. Eu não quero me comprometer. Não me comprometo. O problema é de cada um. Né? E a gente não deve ser negligente diante da injustiça. Você não sabe a força que tem. Não. Né? Esse é o problema. Ninguém acredita no bem. Como o mal prevalece nesse mundo, ninguém acredita no bem. E negligencia o bem. Negligencia aquilo que pode fazer. E prova, por exemplo, nós temos uma prova prática, né? Hoje, uma prova prática, que o STF ameaçou todo mundo se continuasse criticando. O que o povo fez? Aí que desceu o mau cacete ainda. O que aconteceu? Nada. Por quê? Porque o bem é omisso, o bem é tímido. O mal, ele peita todo mundo, não é isso? Agora, quando o bem peita, o que acontece? O mal é que fica tímido, o mal encolhe. Opa, não é bem assim, o pessoal não está querendo. Então é um exemplo prático. Isso vale para qualquer situação na vida da gente. Os antigos diziam assim, em outras palavras, para essas circunstâncias, os antigos diziam assim, quanto mais você abaixa, mais os fundilhos aparecem. Assim, às vezes o cara, por medo de alguma coisa, não fala. Por medo de ser prejudicado, não faz. Por medo de ser prejudicado, não toma a iniciativa. E acaba cometendo a pior negligência da vida dele. A verdade, ela sempre deve prevalecer, deve preponderar. A verdade deve ser fundamental na nossa vida. E vale para tudo. Uma vez eu cheguei numa firma que eu trabalhava, o sujeito chegou para o dono da empresa e falou para mim assim, fulano pagou? Eu falei, não. Pô, eu falei, escuta, essa é a verdade. Você quer que eu conte mentira? Você quer que eu conte que ele está para pagar? Que ele me deu um cheque, que eu vou depositar o cheque para você, uma coisa assim? Estou te falando a verdade, pô. Não pagou. E acho que não vai pagar. Eu vou em cima dele, vou para cima dele. Mas eu acho que ele não vai pagar. Enfim, o cara pagou. Tá bom. Vai fazer o quê? Na verdade, essa é uma dos momentos que eu vivi naquela empresa. Um bando de hipócrita, um bando de mentiroso,
Gente com muito dinheiro, acostumada à hipocrisia, acostumada à mentira, entendeu? Pisoteava na cabeça dos funcionários, pisoteava a cabeça de todo mundo, humilhava. Só que você não pode se dobrar, não é assim, pô. Peraí, calma. Eu preciso do dinheiro que você me paga, mas você também precisa de mim. Como de uma outra oportunidade, numa outra empresa, o cara falou para mim assim, viu uma circunstância lá, que eu tirava a minha comissão direto dos cheques que o cara me pagava. Eu falei assim, por que você faz isso? Eu falei, porque eu mando para você os cheques e eu ainda tiro os últimos cheques por vencimento, mais para frente eu tiro para mim. Eu estou precisando desse dinheiro. Você sabe que se eu quiser eu arrumo 10 vendedores no seu lugar? Eu falei, você está errado. Você não arruma 10, você arruma 100. Mas só arrume só um honesto. Nos 100 que o senhor arrumar, me apresenta um vendedor honesto. O diretor comercial dele bateu palma, falou, bem feito. Você aprender a falar cada bobagem para os outros. Então, quer dizer, você não pode, não é assim. Diante da injustiça, você não pode calar. Né? Você não pode ser mal educado, afrontar, né? Ser agressivo e tal, mas você não pode calar. Está resguardado. Exatamente. Você tem que estar resguardado por uma ação moral forte. Né? Você tem que ter autoridade moral para falar. Autoridade moral, só uma coisa da autoridade moral, honestidade. E o cara ficou quietinho, falou, mas nunca mais ele tocou nesse assunto. Vamos lá. A doutrina das penas eternas passou do tempo, é o outro subtítulo. Parágrafo de número 22. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como temor necessário até que os homens pudessem compreender o poder da moral. Aconteceu, como com as crianças, que podem ser contidas durante algum tempo pela ameaça de certos seres fantásticos que lhes causam pavor. Mas chega um momento em que a razão da criança recusa por si mesma essas histórias. E história aqui está grafada sem o H, porque nessa época aqui havia dois tipos de história. A história que era mentira se escrevia sem H e se chamava de história, né? E a história verdadeira era história com H. E aqui mudou isso. Hoje em dia não se... Quando a gente estudava, era assim. Então, meu professor me ensinou, eu aprendi isso na sala de aula. Né? Quando não é verdade, é uma história, sem H. Hoje não se faz mais distinção. História. Não se faz hoje, eu não vejo ninguém fazer distinção. Só nos livros de Kardec, tá vendo? Então seria absurdo pretender governá-las pelos mesmos meios. Se continuarem a dizer que essas fábulas são verdadeiras e devem ser tomadas ao pé da letra, elas perderão a confiança nas pessoas. É o que acontece atualmente com a humanidade. Ela saiu da infância e se libertou dessas rédeas artificiais. O homem não é mais esse instrumento passivo que se curva à força material, nem a criatura crédula que tudo aceitava de olhos fechados. Há muitos desses ainda, mas o homem está se libertando da religião. Aos poucos o homem está crescendo nesse aspecto, está se libertando disso. E é preciso que se liberte. Quando o homem se libertar da religião, o mundo cresce. E cresce qualitativa e quantitativamente. É uma pena que a religião, que as pessoas vão atrás para se tornar uma pessoa melhor. Né? Ensina de forma diferente. Né? Sabe o que acontece? Eu entendo, ou pelo menos eu procuro entender esse fato da seguinte maneira. Ele, como todos nós, né? Quando era pequeno, minha mãe ensinava a gente a rezar. Não falava nem orar, falava rezar. Porque o padre não ora, o padre reza. Reza. Evangélica que ora. Então, que oração que ela ensinava? O que ela rezava para a gente? Pai Nosso, Ave Maria. Entendeu? Aí eu fui fazer crisma, já fui batizado, né, logo de cá. Aí fui crismar. Na crisma, você aprende um monte de outras rezas.
né? Salve Rainha, um monte de coisa lá e tal. Né? Então, quer dizer, a pessoa, quando ela se torna adulto, né? Ela toma dois caminhos. Né? Ou ela segue a tradição da família, ou ela procura alternativas. Né? A alternativa chegou na minha vida por um caso fortuito. Quer dizer, aparentemente fortuito. A gente sabe que fortuito não existe, né? O acaso não existe, né? Mas aparentemente fortuito. Foi uma doença do meu pai, eu fiz uma promessa, que eu era católico. O que católico faz? Promessa. Né? E como eu não gostava dessa missa, eu prometi que ia ficar um ano levando uma rosa branca na igreja. De manhã, uma rosa branca. Todo domingo, porque era o único dia que eu tinha livre para mim, para poder dormir. Sábado eu trabalhava também, então só tinha domingo livre, então eu vou dedicar o meu descanso a levar uma rosa branca na igreja. De um ano eu fiquei, acho que quase 3 levando, e depois eu... Hã? E tudo quanto era lugar. A primeira igreja aberta era a igreja de Frei Galvão, a igreja das Almas. A primeira igreja aberta que eu morava em São Paulo. A primeira igreja que estava aberta, porta aberta, eu entrava, nós tinha missa, nós tinha aula, não gostei de missa. Eu entrava, colocava a minha rosa lá e fazia uma prece, agradecia a vida do meu pai e ia embora. Né? E dali eu fui encaminhado para a doutrina espírita. Quer dizer, é muito interessante como as coisas acontecem, né? Como as coisas têm que acontecer. Porque pela tradição da família, as minhas irmãs não são espíritas. Gostam, conhecem, gostam, mas não dão a importância que deveriam dar. Tem uma mais nova, que é de criação, que frequenta o centro espírita, mas centro espírita meia boca. Centro espírita místico, esotérico, entendeu? Evangélico. Né? Centro espírita meia boca. Então, não são rigorosamente espíritas. Né? Porque não tem, né? É difícil de achar. Tem internet agora? Ah, internet. Como que não tem? Quem procura... Se parece do senhor tem, né? Eu fui espírita até 18 anos atrás, que numa casa vai completar agora, dia 20 de outubro, 18 anos. Até 18 anos atrás, eu frequentava outros centros espíritas. O que aconteceu num determinado momento? Vamos fundar uma casa para estudar Kardec? Porque não tinha onde estudar, aqui em Jaú nem região. Vamos fundar uma casa? Vamos, fundamos uma casa. Então, o que eu te perguntei agora, quem procura? Acha. E nós achamos. A gente acabou achando. Você não é espírita? Você não acredita no espiritismo? Por que você não pede lá para sua mãe melhorar? Eu sou espírita, mas lá não faz milagre. Não é casa de milagre, não vai consertar o coração da minha mãe. Não vai voltar a ser de novo. Não é um milagre que vai acontecer, né? A pessoa tem que se entender, né? Essas coisas. Pensa no sobrenatural. Acho que aqui vai ligar, vai arrancar o coração dela, vai colocar um novo. Tô vendo uma mega cena, né, cada um. O pessoal faz uma pergunta meio estranha, né? Tem que responder com um jeito para não poder. A Bernadette escreveu o seguinte: quando falamos com firmeza que somos espíritas, as pessoas se assustam por falta de conhecimento. A verdade assusta, igual a ela mesma, que também achou isso mesmo, da mesma maneira, pensava da mesma maneira. É assim. O espiritismo ainda assusta as pessoas, porque as pessoas fazem uma grande confusão. Não vão atrás da verdade, não vão atrás de conhecer. Por isso que toda pessoa que chega aqui na casa, quando eu entrevisto, normalmente sou eu que entrevisto, digo assim, não se torna espírita. Se torna espírita, não é porque você está frequentando a casa, você é obrigado a virar espírita. Pelo contrário. Frequente, estude, conheça. Depois que você conhecer, se você entender que é bom, que é útil para você, aí você pode dizer que é espírita ou não. Se continuar sem ser espírita também. Hã? Espiritista também serve, que a gente tem o hábito de falar espírita, né? É isso mesmo, você tem toda a razão. Vamos lá. Se continuarem a dizer que essas fábulas são verdadeiras e devem ser tomadas ao pé da letra, eles perderão a confiança nas pessoas. É o que acontece atualmente com a humanidade. Ela saiu da infância, se libertou dessas rédeas artificiais. O homem não é mais esse instrumento passivo que se curva à força material,
nem a criatura crédula que tudo aceitava de olhos fechados. Aliás, muita gente hoje não tem religião por conta disso. Nega a existência de Deus por culpa desse tipo de coisa. O Fernando Roberto entrou, bem-vindo, Fernando. Por culpa desse tipo de afirmação da Igreja Católica. Como entender um Deus injusto, um Deus que todo mundo prega que é justo, bom, misericordioso, um Deus que demonstra a sua injustiça, né? A sua falta de amor, de bondade, nesses atos que a Igreja Católica prega como verdadeiros. Né? Uma deles é as penas eternas. Né? A crença é um ato de entendimento e, por isso, não pode ser imposta. A crença é um ato de... A frase lapidar, hein? Lapidar. A crença é um ato de entendimento e, por isso, não pode ser imposta. Meu Deus, é Kardec mesmo, né? Se durante um certo período da evolução da humanidade o dogma da eternidade das penas foi inofensivo, salutar mesmo, chegou agora o momento em que ele se torna perigoso. Com efeito, desde o momento que lhe imponham esse dogma como verdade absoluta, quando a razão a repele, ou repele, necessariamente acontecerá uma dessas coisas. Ou o homem que deseja crer procura uma crença mais racional e se afasta da que lhe querem impor, ou deixa inteiramente de crer. E é isso mesmo que está acontecendo. A maioria, uma boa parte das pessoas estão deixando de crer, pura e simplesmente. Não aceita, esse Deus não existe. E não existe mesmo. Esse Deus católico, ele é um Deus impossível. Não existe. Como Deus, não. Como ser humano, pode ser. Né? Um ser que tem lá todo o poder e tal, mas também é humano. Né? Mas como Deus, não. Como os atributos de Deus, não. É esse Deus que está em evidência. Né? Esse Deus que a gente está estudando aqui, ele é um pouco divulgado. Né? Na realidade, ele não existe para esses caras. Para essas pessoas que são religiosas, esse Deus que nós conhecemos, a doutrina espírita, ele não existe. Né? Fala a respeito disso aqui, pessoal. E o cara vai entrar num ringue de luta daqueles do MMA, onde os caras se matam de pancada, sangue para todo lado, fica sangue no ringue para todo lado, se benzem, fazem assim. Eles estão pedindo ajuda de Deus para dar pancada no outro, porque Deus é esse. E acreditam que vão ser favorecidos por Deus. Né? Quer dizer, pega pessoas, materialmente falando, racionais, né? Pessoas. Sim, são racionais para as coisas materiais. Isso, as coisas materiais. Quando se torna né, eles se fecham com chega a ser às vezes, essas pessoas costumam dizer o seguinte: não discuto religião nem política. Se fecha. Se fecha. É minha crença e está acabado. As pessoas que são tão radicais chegam a ponto de resistir a uma oferta de ajuda por conta disso. Eu estava no carro com meu tio, eu tinha uma tia minha, tia Isabel Dias, o nome dela. O sobrenome do meu tio era Augusto. E essa minha tia eu adorava ela, eu amava ela profundamente. Uma irmã do meu pai. Eu, quando era moleque, eu morava pertinho da casa dela. Morei muitos anos muito próximo da casa dela. Depois eu mudei longe, uns 10 ou 12 quarteirões longe da casa dela. Eu saí da casa da minha mãe na casa dela. Eu vou, tia, vinha almoçar com a senhora, posso? Ia na casa dela almoçar. Então eu gostava muito dessa tia. Amava muito dessa tia. E essa minha tia, eu tenho a impressão, 99,9%, de que ela ficou obsediada. O problema dela era uma loucura obsessional, como Kardec chama. Kardec dá esse nome. Loucura obsessional. Uma loucura ou uma desvirtualização da sua racionalidade através da obsessão. E como eu não era um espírita estudioso de Kardec na época, eu tinha quase certeza disso, mas eu não podia afirmar. Hoje eu afirmaria, com toda razão, com toda certeza, aliás. Né? E eu quis insinuar para o meu tio. Né? Insinuar, ele sabia que eu era espírita. Eu quis insinuar para ele, para levar no centro espírita, para ser ajudado, né? Eu comecei a querer falar, ele falou assim, ó, chega.
Eu tenho minha religião, eu gosto dela. E ele gostava de mim, viu? Eu gostava dele também. Mas ele era tão radical que ele se negou a receber uma ajuda que eu poderia ter dado, porque, né, independentemente de torná-lo espírito ou qualquer coisa assim, eu queria ajudar, né? Pois ele negou, ele não aceitou ajuda em nome dessa clausura que a pessoa se coloca, esse lugar fechado, né, do ponto de vista... Como você percebe isso? Porque essa minha tia era uma pessoa muito boa. Essa minha tia tinha uma bondade, uma pessoa alegre, mas ela começou a falar muito alto, a falar repetidamente, repetir as coisas, repetir as conversas, sabe? Ela começou a dar indícios de que ela estava tendo um certo desequilíbrio. As pessoas chamam de maluquice, né? E os filhos não... Era obsessão, com certeza, era obsessão. Era obsessão, sim, ela não tinha problema psicológico nenhum. Tanto que nunca foi internada. Não, ela era uma pessoa tão boa que não chegou ao ponto de levá-la para um manicômio. Não chegou a afetá-la ao ponto de levar, porque leva, viu? Pode levar. A obsessão pode levar a pessoa efetivamente à loucura, pode desequilibrar fisicamente o cérebro, pode danificar o cérebro, né? E não levou ela para o manicômio, não. Mas o pessoal tinha receio de comer. Muita gente não conversava com ela ou evitava de ir na casa dela, porque ela falava muito, ela gritava. Era duro ficar perto dela, porque ela falava uma altura tão grande que você ficava atormentado de ficar perto dela. E eu adorava ela, adorava, sabe? Gostava muito dela, ia lá, beijava ela beijava a gente também, abraçava ela, tudo, mas não tinha o que fazer. Fazer o quê? Né? Então, olha o que é. Eu acho que eu mudei. Uma vez você me falar, daquele Isaías lá que fala que o orgulhoso é o costume. É um orgulhoso. Não sei, tá com isso daí, né? Depressão. Quem está com depressão é um orgulhoso frustrado. Acho que eu deixei de pensar assim. É um orgulhoso que não deu certo. Eu acho que eu deixei de pensar assim. Mas é. Infelizmente é. Porque senão, se você vê as pessoas... Olha, todo problema, o homem, todos os problemas que o homem vivencia, todas as vicissitudes da vida, as doenças, os desequilíbrios, os problemas da vida, são gerados pelos desequilíbrios do espírito de cada um. Normalmente, esses desequilíbrios são frutos do egoísmo. Do egoísmo deriva o orgulho, a vaidade, a prepotência, o desejo de mandar, a inveja, enfim, todos os males da humanidade. E a pessoa se frustra diante da vida, porque ela não consegue alcançar aquilo que ela quer, e ela começa a ter começa a alimentar e retroalimentar uma monoideia, porque depressão é isso. A depressão é a pessoa ficar girando o pensamento em torno de uma ideia só, ela não sabe daquilo. Pode analisar, pega uma pessoa depressiva e começa a conversar com ela e deixa ela expor a ideia para você. A pessoa gira em torno de uma ideia só, monoideia. E se ela permitir aprofundar aquilo, se a coisa realmente aprofunda, enraiza de verdade, não sai mais. Como que eu faço para fazer? Pergunta o quê? Não pergunta nada, deixa ela expor a ideia dela. Você vai ver que ela vai conversar com você, ela vai voltar no mesmo assunto. Ela vai conversar e vai voltar. A pessoa se considera depressiva, ela tem depressão. Depende, às vezes... Aí eu pergunto para ela assim, por que se pensa assim? Aí eu deixo ela expor a ideia dela. Deixa ela expor a ideia dela. Deixa ela expor a ideia dela. Você vai ver, se ela realmente for uma pessoa depressiva, porque às vezes não é, viu? Às vezes a pessoa acha que é depressiva, mas não é. A pessoa, às vezes, tem muita gente, conheço uma que não tem problema nenhum e é hipocondríaca. Ela gosta de dizer que vai muito em médico, gasta dinheiro em médico, em remédio e tal, não tem problema nenhum. Entendeu? O que falta para ela é atividade. Ela falta para ela o que fazer. Tem dinheiro, tem condição e entrou nesse círculo vicioso
de dizer que tem problema, que tem dor, que tem doença e tal, e acaba, você somatiza, né? Você quer pegar câncer? Fala assim, eu tenho câncer, eu tenho câncer, eu tenho câncer, eu tenho câncer. Vai chegar um momento que tem câncer mesmo. Você desenvolve, você somatiza a ideia. Pensamento é força criadora. O cara acaba criando. Agora, se a pessoa realmente for depressiva, você vai perceber que o pensamento dela gira em torno de uma ideia. Não sai daquele... Todo depressivo, realmente depressivo, ele alimenta uma coisa chamada monoideia, uma ideia. Professor, tem um primo meu que falou, tem síndrome do pânico, né? Daí, o que é isso, né? Ele explicar. Ele explicou para mim, imagina um pitbull querendo morder você, e você está correndo tudo lá, aquele pitbull ali, né? Agora é isso aí, só que você tira o pitbull, não existe pitbull, é só um negócio da sua cabeça. É isso. A situação do cara. Ele luta por causa disso. O que a pessoa deveria fazer? Ele já fez isso. O que a pessoa deveria fazer? O que ela deveria fazer? Não sei. Procurar a razão do seu problema. Nossa, acho que a gente sabe mais ou menos. Ele deveria procurar a razão do seu problema. E deveria procurar uma solução verdadeira para o seu problema. Uma verdadeira solução. Porque existem várias soluções para o mesmo problema. Mas existe a melhor solução. E a melhor solução está na fé. A melhor solução está na fé. Mas não tem como você desenvolver uma fé, a verdadeira fé, se ela não for raciocinada. Não tem como. Dizer eu acredito não é ter fé. Deixa eu ver que pessoa magnífica que é a pessoa, fala, nossa. Mas as pessoas são boas de um modo geral. Não existe no nosso planeta uma pessoa que não tenha virtudes e defeitos. Não existe nenhuma. Quando Jesus fala assim, busca a verdade, procura a verdade, e a verdade vos livra. O que ele estava querendo dizer? Qual é a verdade que o homem precisa conhecer para se libertar? Tem uma única verdade que mostra para o homem qual é a sua realidade. Chama-se imortalidade. Essa é a verdade principal. Se ele não entender isso, se ele não entender essa verdade, ele não vai se libertar dos problemas que giram em torno da problemática humana, da vida humana. Quando o homem entende a imortalidade, ele fala assim, opa, eu posso. Eu vou fazer, porque eu posso. Acabou. Ele começa a peitar o problema. Olha, nenhum problema desaparece se você não for em cima dele e não peitar. Como é que você come todo mês? Por quê? Você enfrenta o problema. Agora, cruza os braços e fica dormindo até 10, 11 horas todo dia. Você vê o que acontece. Tu vai passar fome. Ou não? Então, isso vale para qualquer problema. Ah, não, mas sou depressivo, não posso trabalhar. Pô, peraí, vai atrás, cara. Vai atrás, vai batalhar, vai lutar. É difícil. A vida não é fácil para ninguém. Ele é um lutador. Não, mas eu não estou falando especificamente, estou falando de modo geral. Mas nesse caso, ele luta de forma errada, né? Não tem conhecimento certo. Às vezes a pessoa é depressiva e faz o quê? Eu conheço um que é doença mesmo. E a família, eu não vou citar o nome da família, porque a família é conhecida em Jaú. Uma família que a maioria deles é depressivo. Sabe o que esse sujeito faz? É o sujeito ficar sentado embaixo de uma árvore de manhã até de noite, depois ia para casa. Sabe o que ele fazia? Cana, cachaça o dia inteiro, para tentar esquecer o problema. O que aconteceu? É uma maravilha esse menino. Não vai no plano tem isso nenhum, não tem nada. Mas tem vários outros fatores que. Nossa, cada coisa que acontece com ele. Vamos lá. Vamos lá. É evidente. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o último parágrafo. O último parágrafo? Da 23. Da 23. O último, puxa vida, o último, lá embaixo. É evidente.
É evidente, poxa vida. O último parágrafo para mim é porque, pois, querer que toda... No parágrafo 23 é o último. Ah, tá, do primeiro parágrafo, o último. Ah, tá legal. É evidente, para quem quer estudar friamente a questão, que nos nossos dias, a eternidade das penas produziu o maior número de materialistas e ateus do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso necessariamente progressivo, e não se pode governar os homens senão segundo esse curso. Querer detê-los, ou fazê-los retroceder, ou simplesmente parar onde se encontram, quando ele está avançando, seria perdê-los. Sabe o que Kardec está falando aqui? Ninguém barra o progresso, ninguém barra a evolução tecnológica, ninguém barra as comunicações. Olha o que o mundo evoluiu do rádio para cá. Não dá para ficar parado. Não dá, não adianta, a religião não pode parar. A religião, o problema da religião é exatamente isso. Ela estagna. Quando ela determina dogmas, o que ela faz? Ela para ali. Oi, Simone, boa noite. Hã? Ela serve por um período. Ela serve por um período. Ela vai satisfazer o seu seguidor por um período, mas não vai satisfazer a coisa que mais o homem deseja que seja satisfeito, que é a sua racionalidade. Não vai satisfazer isso nunca. Então estabelece dogmas. Olha, a nossa religião está estabelecida em cima desses princípios, que são dogmáticos, ou seja, que não se muda. Pronto, está morta. Ela pode viver um século, 2, 3, mas uma hora ela morre. Uma hora ela desaparece. Permanece é a verdade absoluta. Exatamente, a verdade. Por isso que Kardec falava para os detratores do espiritismo o seguinte: não se importe com o espiritismo. Se for uma mentira, não vai durar muito. Já que desaparece. Agora, se for verdade, não adianta vocês falarem mal. Porque ele não vai desaparecer. Ele vai continuar. Porque ele provém de Deus. A origem é divina. É uma revelação de Deus à humanidade. E não o contrário. Não é uma mentira que se está pregando em nome de Deus, mas uma revelação de Deus para a humanidade. Ela vem de cima. Ela vem por ordem do Criador. Né? Seguir ou não seguir esse movimento é uma questão de vida ou de morte, tanto para as religiões como para os governos. E isso é um bem ou um mal? Certamente um mal aos olhos dos que, vivendo no passado, percebem que esse passado lhes escapa. Para os que veem o futuro, é o cumprimento da lei do progresso, que é uma lei de Deus. E contra as leis de Deus é inútil qualquer resistência. Lutar contra a sua vontade é querer despedaçar-se. Por que, pois, querer, a toda força, sustentar uma crença que cai em decrepitude e que, na verdade, produz mais mal do que bem à própria religião? Infelizmente, é triste dizer, uma questão material domina neste ponto o problema religioso. Essa crença tem sido largamente explorada, graças à ideia de que as portas do céu podem ser abertas com o dinheiro. Kardec tocando o dedo na ferida. Esse é o problema. Aqui é que mora o verdadeiro problema. Aqui Kardec toca, como diria o próprio francês, en passant, né? De passagem, né? Ele não vai direto no ponto, né? É um cara, além de tudo, um cara muito educado e tal, né? Não vai falar exatamente com todas as letras, né? Como a gente fala, né? Mas ele diz aqui, ó: as portas dos céus podem ser abertas, as portas do céu podem ser abertas com dinheiro, livrando-nos do inferno. Que é isso que sempre a igreja fez. A igreja sempre fez isso. A igreja construiu Roma em cima dessa mentira. A igreja revestiu as colunas da Santa Sé, que nem de santa não tem nada, de ouro, dessa maneira, usando desse expediente. Em função da miséria do povo, da desgraça do povo. Como é que alguém pode ser chamado de cristão se Jesus pregava exatamente o oposto? Não junteis os bens materiais.
mas sim os bens espirituais. Falam exatamente o oposto. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, seja o servidor, seja o mais humilde. O que a igreja faz? O Papa é Deus aqui na Terra. Ele é Deus, ele está investido. Quando ele se veste com a roupa papal, ele é infalível. Dá para alguém acreditar numa falácia como essa? Numa mentira como essa? Quer dizer, uma mentira deslavada, pô. Não dá mais, pô. Eles declararam infalibilidade papal em 1870, na França. Nós estamos em 2019. Não dá mais. Não dá mais. Ou eles mudam esse discurso, ou eles começam a modernizar, ou eles vão se destruir. Tanto eles quanto esses outros que vivem de espoliar o povo. Porque isso era assim no tempo de Jesus. Jesus falava para tomar cuidado com esses que vestem roupas talares, porque eles expoliam as viúvas. Sabia que a mulher que ficava viúva era na casa dela e fazia prece paga, né? Para a alma do morto. E a viúva tocada de dor e saudade do marido pagava o que os caras pediam. Estava fragilizada, né? As somas que ela tem produzido e ainda produz são incalculáveis. É um imposto cobrado sobre o medo da eternidade. Sendo facultativo, o produto desse imposto é proporcional ao domínio da crença. Se esta não mais existir, a arrecadação desaparece. A criança dá o seu doce de boa vontade a quem lhe promete que vai espantar o lobisomem. Mas quando a criança não acredita mais no lobisomem, prefere comer o doce. Sabe por que agora? Vocês entendem por que os espíritos ligados à Igreja Católica se miscuíram na FEB, na Federação Espírita Brasileira, e fizeram da FEB o que ela é hoje? Exatamente por essa razão. Exatamente por essa razão. Por medo de perder a hegemonia e perder o poder temporal, o poder da terra, o poder do dinheiro, o poder da barganha que o dinheiro dá, da influência política, da influência social. Por isso que eles se miscuíram na FEB e tornou... Vamos fazer um mix aqui, né? Claro, porque aí você tampa o sol com a peneira, né? Tá certo? Porque o espírita, ele tem uma vantagem, ele não é religioso, ele não está apegado a ninguém. Não existe papa, não existe hierarquia sacerdotal, não existe ninguém que representa a doutrina espírita, apesar de ter um Zé Ruela aí que fala que é representante da doutrina espírita e tal, se apresenta como representante da doutrina espírita e tal. Está cheio disso na internet, né? Mas, na realidade, não tem nenhum... Nem Kardec era representante da doutrina. Você pegar o livro Viagem Espírita, de 1862, está claro lá que ele fala, eu não sou representante da doutrina espírita. Espírita não tem representante. Eu sou um mero trabalhador, um mero divulgador da doutrina. Apenas isso. Né? Então, se a moda pega, o que acontece com a Igreja Católica? Ó, vai ladeira abaixo. Perde toda essa soberania que ela tem sobre as pessoas, ela acaba perdendo. Vamos tentar acabar esse item, esse parágrafo de número 24 aqui, para a gente poder encerrar. A nova revelação, favorecendo ideias mais aceitáveis sobre a vida futura e demonstrando que a salvação pode ser alcançada através das próprias obras, deve enfrentar uma oposição tanto mais forte quanto ela vem estancar a mais importante fonte de arrecadação. A mais importante fonte de arrecadação é exatamente essa, a ideia das penas eternas. Né? O homem acreditando nisso, o que ele faz? Ah, vou dar minha fazenda, porque eu vou morrer mesmo, dando-se meus herdeiros. Eu dou a fazenda para a igreja e estou salvo. Vou comprar um terreninho no céu. Né? Ele acaba com isso. É o que sempre acontece quando uma descoberta ou uma invenção vem modificar as situações. Os que vivem dos antigos costumes sempre os defendem. Procuram desacreditar as novidades, por mais vantajosas que sejam.
Acreditais, por exemplo, que a arte de imprimir, não obstante os benefícios que devia trazer à humanidade, pudesse ser aclamada pela numerosa classe dos copistas? Kardec está falando de uma coisa que nós nem conhecemos, né? Os copistas são aqueles caras que escreviam, copiavam as obras escrevendo à mão, manuscrito, né? Aí veio as impressoras, o que aconteceu? Acabou com essa gente, né? Agora, vamos falar do nosso tempo. E essas impressoras caseiras que inventaram, não acabaram com as gráficas? Tem casa que você faz cartão de visita, você faz qualquer coisa, você faz em casa. Primeira vez que eu vi uma impressora funcionando na minha frente, falei, meu, mas isso o sujeito imprimiu uma página para mim ver. Bom, isso é um trabalho de gráfica, pensei comigo. Falei para ele, isso é um trabalho de gráfica. Mais bonito, mais limpo, mais bem acabado que um trabalho de gráfica. Foi a primeira vez que eu vi falar de um programa chamado Word, que tinha corretor de texto, e formatava o texto do jeito que você queria e tal. Quer dizer, é uma coisa que, né? Por exemplo, o fax. Durou quanto tempo? Alguns anos. Foi logo superado pela internet e tal. Hoje ninguém fala mais em fax. Não quer nem saber de fax. Fax não existe. Quem comprou, fez lá reserva de papel de fax, está com eles guardado até hoje, porque não tem para quem vender. Não sei que ele seja já com papel higiênico. Porque não tem o que fazer com papel de fax. Vai fazer o quê? Ninguém usa mais. É impressionante como a evolução das coisas, ela mostra para o homem que ou o homem acompanha essa evolução, ou ele vai ficar para trás. Ele vai ficar sem contexto na humanidade. Obsoleto. Sem contexto. Simplesmente isso. Não tem. Eu já ouvi um monte de gente dizer assim, não quero saber de celular, não quero ter celular, para mim celular é coisa, não quero saber, vou perder, não quero saber. E hoje são as pessoas que mais usam celular, que mais têm computador, que mais se utilizam dessa facilidade. Né? E são coisas úteis. Aliás, úteis não, utilíssimas. Né? O WhatsApp, eu tinha um preconceito, assim, sem conhecer, e coisa que uma pessoa instalar um aplicativo e usar. Eu vi que ele agilizava o trabalho, fotos, o texto rápido, o pessoal de campo, o lugar que não estava lá no celular e tal. Não tem. Nós estamos em pessoas aqui na sala, todos nós aqui temos provavelmente mais de 40 anos, né? Eu tenho 68, vou fazer 68. Eu perdi a conta. Então, eu tenho minha empresa faz 19 anos. Quando eu comecei essa empresa, a internet era de escada. Estou falando de 19 anos. 19 anos não é nada. 19 anos passaram na nossa vida assim. Há 19 anos atrás, estou falando de Brasil, é claro, né? Porque Japão, Estados Unidos, a coisa era outra. Né? Tanto que nem chip, né? O Brasil produzia nessa época, que eu estou falando. Né? Hoje, quando você fala, minha casa tem internet, você está, e daí? Sua casa tem internet. A maioria tem. Né? E há 19 anos atrás, 19 anos. Minha filha tem, mas ela está com 38 anos, não está, Joana? 39. Ela já tinha 20 quando a coisa começou a progredir aqui no Brasil. Então não adianta, a modernidade, ela vem e vem para pegar. Vocês já viram um filmetezinho que tem na internet falando que as coisas é coisa para 5 a 10 anos, que as coisas vão mudar de maneira radical, que daqui a 5 ou 10 anos ninguém mais vai ter carro. Tem profissões que se acabam. Que vão se extinguir, o advogado vai ser uma delas. Cada um tem uma. Quer dizer, e é coisa como, para mim levou 19 anos, né? Para sair de um ponto de inércia praticamente, para um ponto de dinâmica inimaginável para mim naquela época. Né? Pelo menos eu não imaginava uma coisa dessa. Agora, você imagina o quanto vai ser mais rápido as mudanças daqui para frente. A primeira transmissão foi em 2006. Primeira transmissão? Aliás, foi bom você ter lembrado. Segunda-feira passada, fez 10 anos que nós transmitimos pela primeira vez
cursos espíritas pela internet. É bom fazer esse registro, bem lembrado. 26 de agosto de 2009, nós fizemos a nossa primeira transmissão. Né? Quer dizer, 10 anos atrás, né? Pois aí. Nós atravessamos milênio, né? Nós pertencemos ao milênio passado. Ao século passado. Para acabar, não certamente. Eles deviam maldizê-la. Assim também aconteceu com as máquinas, com a estrada de ferro e centenas de outras coisas. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas é uma simples futilidade que lhe provoca o riso. Aos olhos do filósofo, a questão se torna grave no seu aspecto social, pelos abusos a que tem servido de motivo. O homem verdadeiramente religioso considera que a dignidade da religião depende da destruição desses abusos e, consequentemente, das suas causas. Vamos anotar aqui a data de hoje, Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original, com a data de hoje, 29/8/2019. Alguma pergunta, alguma observação? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu ver se a Berna escreveu alguma coisa aqui, que eu estou no Facebook. Não. Muito bem. Se ninguém tem mais nada a dizer, nem a perguntar, nós vamos encerrar. Podemos? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelos estudos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificarmos a vida. Dá-nos, Senhor, a força e a coragem para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos nessa noite, e que assim seja.